Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Vitor. Eu sou o Caio e hoje a gente está aqui com o glorioso Diogo Rosanelli. Olá pessoal, sou o Diogo, desenvolvedor aí na área de GIS há 20 anos aí nesse mercado. E hoje a gente vai falar... o Diogão é velha guarda aí. Hoje a gente vai falar da evolução tecnológica do GIS aí, do mundo GIS, tá? E de como se encaixa um desenvolvedor de formação dentro desse mundo. Tudo bem que vocês já sabem que eu sou da área de computação também, mas eu sou café com leite, que eu nunca trabalhei com computação, eu sempre fui ferramenteiro. O Diogão é o cara hard mesmo, que sempre foi do hard e tá aí conosco há 20 anos. Não é não, Diogão? É isso aí. Comecei lá atrás mexendo com mapinhas, mas hoje, hoje entrei aí no mundo da tecnologia, que é um pouco trazendo a parte da minha formação, né? Você é formado em desenvolvimento mesmo? Eu me formei em informática industrial, então eu comecei mexendo com robótica, máquina e etc., desenho técnico, e aí depois eu me formei em ciência da computação. Mas quando eu saí do meu técnico, e aí eu já fui para a imagem, como o meu primeiro trabalho, né? E lá que eu comecei a entrar nesse mundo do GIS. Saquei. Então lá que eu comecei a ligar a parte de desenho técnico com a parte de mapas e depois de uns 3 anos na carreira eu fui para a linha técnica, linha de desenvolvimento. Você já via, Diogão, potencial nessa época, quando você começou a ver os mapinhas aí, você sabia que esse mundo todo ia se abrir para você? Nada, rapaz. Quando eu comecei lá atrás, para mim o desenho era só desenho técnico. Eu nem vislumbrava que era um mapa digitalizado ali. Então foi um começo bem inovador para mim, para ser bem sincero. Foi uma saída do CAD, onde eu via mais desenho técnico, desenho de peças, essas coisas, para desenhar a parte de mapa no ArcGIS, lá atrás. Mas no ArcGIS e ArcInfo antigos, né? No 3.2, no ArcInfo desktop. Então foi uma parte bem... Foi um conhecimento muito grande que eu ganhei naquela época, né? Então foi uma conversão do CAD para essa linha do mapa digital, né? Então foi bem interessante. E Diogão... E aí eu comecei a tentar trazer a minha área para a parte do mapa, né? Então eu comecei a automatizar tarefas. Então eu tinha que preencher, por exemplo, 1 milhão de atributos lá, preenchendo nome de rua, validando dados. Então eu comecei a criar scriptzinhas para automatizar minhas tarefas, até que... eu preenchia na mão, cara. Eu fazia 1 milhão de vezes lá. Eu comecei fazendo na mão, mas depois eu percebi essa oportunidade de automatizar. E aí até que chegou um ponto que eu criei uma plaquinha que eu deixava na frente do PC. Computador processando, não desligar, e eu ficava o dia inteiro conversando, trocando ideia com o pessoal e aprendendo coisas novas. E o meu computador fazendo o que eu tinha que fazer com as minhas scripts rodando. Então foi aí que legal trazer a tecnologia para o meu dia a dia. É legal esse gancho aí, Diogo, que você já apresenta de cara, que é legal. Eu estava uma vez conversando com um colega meu que é desenvolvedor também na Imática, o Lucas Ribeiro, e ele falou uma coisa para mim bem interessante, que foi... A gente estava trocando ideia, como todo mundo sabe, ou não sabem, eu sou geógrafo. Eu sou o único aqui que não sou o cara que hackeia site, essas coisas aí, que nem o Diogão e o Vitor aí. Mas, enfim, eu estava conversando com ele e ele falou uma coisa que foi interessante, que é o seguinte... Cara, vocês geógrafos, vocês tinham que se esforçar para pegar um mínimo conhecimento de programação. Porque vocês já conhecem tudo que tem que fazer e aonde quer chegar. Só que vocês não sabem como automatizar esse meio, né, esse meio. E isso eu achei muito interessante que ele falou, e foi por causa do Lucas que eu comecei a ir um pouco atrás desse mundo do Python aí, quando o Vitor levantou a bola para mim. Um dia a gente estava conversando, eu estava passeando com o meu cachorro, aí eu liguei para o Vitor, cara, essa tarefa aqui, como que eu faria isso no Python? Aí o Vitor falou uma coisa que era, para ele, foi muito simples, para mim, meu Deus. Então existe a possibilidade de uma coisa simples para mim se tornar um código e etc. E eu queria ouvir a sua opinião disso aí, Diogão. O que é um geógrafo, por exemplo, o cara que trabalha com mapas, ter esse pelo menos um mínimo conhecimento? Explodiu sua mente, né? Quando você... Exatamente.
Mas o Lucas tem total razão, porque, veja bem, no meu caso, é mais complicado eu aprender todo o contexto e conceito de geografia do que você, com já toda a bagagem de geografia, cartografia, aprender a programar. Porque hoje programação nada mais é do que um fluxo lógico de processos. E processos estão atrelados à sua atividade também como geógrafo. Então, é mais uma organização do pensamento lógico. Então, você aprender a sintaxe é uma decoreba, nada mais é. Porque, sendo bem sincero e jogando limpo aqui, não tem um programador que programa assim tudo de cabeça. Sendo bem sincero, é difícil. Não falar, consultar a documentação, API, Google, para saber. Olha, eu vou falar o que eu imagino. Stack Exchange é nosso melhor amigo. Ó, o Vitor Zanetti e o Diogo, eu imagino o seguinte: eles chegam, eles abrem uma tela preta e ele, bom, hoje eu quero resolver o problema, beleza. E eles começam a escrever. E começa lá o código de tal, função tal, conectado aos inputs tal. Eu imagino isso. O pouco que eu fiz foi tudo Ctrl-C, Ctrl-V e adaptação. Era ilusão hollywoodiana essa. Essa... Na verdade, a gente sempre tem uma API do lado ali, a documentação para consultar. Não tem como você puxar tudo da cabeça. Então, é muito mais simples que você aprenda onde você consultar os comandos, quais sintaxes de comandos você precisa básico ali na linguagem, e no fundo você só vai aplicar um raciocínio lógico. Preciso executar esse comando, depois esse comando, essa sequência de dados. Então, é muito mais rápido e prático que você aprenda a programar do que eu aprender toda a bagagem de cartografia e geografia que você tem. Então, o Lucas tem total razão nessa colocação dele. Eu vejo muito... Os nossos cientistas de dados hoje, por exemplo, é muito mais fácil vir um cara dessa área e aprender um pouco sobre tecnologia do que um cara de tecnologia pegar toda a bagagem aí de gel. Né? Pegando um pouco esse gancho aí, Diogão, o gancho do que a gente já tá falando, primeiro que eu concordo 100% com o Lucas também. Eu acho que se os geógrafos tivessem, mesmo que na faculdade, um pouco mais de programação, assim... um pouco mais de noção de automação de processos ia facilitar muito a vida deles. E deixa eu dizer, cara, não fica com a boca seca não, pode beber aí que a mesa de bar tem que funcionar, velho. Você sabe que copo vazio aqui não fica, né, velho? Mas assim, o que eu tava pensando aqui era, a gente vê, e a gente já viu isso N vezes, de o geógrafo realmente aprender um pouco... ou saber movimentar pelo menos o básico de Python. E assim, não é tão difícil hoje em dia, né? Hoje em dia, cara, é isso, a documentação tá aí, tá fácil, ela já vem muito bem explicada, já vem com um contexto muito bem informado, então é o que eu fiz. O Caio falou assim, o Vitor explodiu a minha mente. Cara, o que eu fiz foi passar pra ele a documentação do ArcPy e mandar um script que fazia um pedaço do que ele queria. Isso. Entendeu? Não foi só isso. E eu vou complementar a sua proposição, Vitor. O difícil, porque vocês estão falando hoje em dia é muito fácil, mas sabe o que é o mais difícil? O difícil é começar. O Vitor ele me deu um chute, assim, vai guerreiro. Porque o que acontece? Pra gente que não teve esse estudo, o básico, a gente olha uma tela preta e a gente vê um monte de coisa escrita e a gente até entende, olha ali tem o clipe, nossa, tem o buffer, e agora tem esse input, sei lá o que, definir a função, faz sentido. Só que quando a gente vai começar a mexer, e eu falo agora por experiência própria, você muda uma linha ali, e aí começa a aparecer erros em linhas que não tinham erros antes. Isso é uma coisa que não faz sentido para mim, que eu estudei isso. Mas eu queria, na verdade, puxar um gancho mais pesado que esse, porque assim... A gente vem falando aqui no podcast, eu até tava explicando pro Diogão aqui a nossa linha de raciocínio até o momento. A gente vai falando dessa evolução, né, Caião? Porque eu também, quando comecei a trabalhar lá atrás, os primeiros contatos que eu tive foram com mapas impressos, com formatação de layout para botar isso impresso, para entregar lá na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, essas coisas assim, sabe? No máximo, plotar um polígono e retificar ele, entendeu? Essas coisas. Então, eram coisas que eram mais manuais, até porque a capacidade de programação desses scripts exigia muito mais, né, de um cara, tinha que ser um cara mais Diogão mesmo, um cara mais fuçador, com mais background de programação do que hoje tem que ser. Mas eu queria ouvir um pouco do Diogão, assim,
a gente já falou muito aqui dessa evolução, né? De como hoje em dia, basicamente, com esse bicho aqui, né? Eu tenho muito mais capacidade de processamento, inclusive geográfico, do que o que eu tinha. Eu tenho muito mais mapas aqui dentro, tá? E utilidades de mapas do que eu tinha no meu Arquiinfo em 2000. Tá? Então, assim, é muito diferente. A coisa é muito. Evoluiu de uma tal maneira, não só a tecnologia em si, mas a tecnologia de mapeamento, né? O GIS em si. E eu queria ouvir um pouco isso de um cara de tech, porque a gente já falou aqui, pô, eu falei do meu contexto de analista, porque apesar de ser formado em tecnologia, meu contexto sempre foi o de análise. O Caião falou um pouco da visão dele de geógrafo, de ter um pai geógrafo, que era um cara completamente analógico, e que teve que ser. Cartógrafo, isso. Que teve que se adaptar e tudo a esse mundo. E agora eu queria ouvir isso, cara, para um cara de tech, velho. Como que foi pegar o negócio lá no começo, que você tinha que literalmente matar o cachorro a grito, e chegar hoje num nível em que tá tudo em API, cara. Tá tudo integrado, REST Service funcionando belezinha, tá? Até o OGC já define REST Service hoje em dia. Né? Então, assim, hoje tá... O cenário em termos de tecnologia é um cenário muito melhor, de fato, né? Então, mas como foi essa transição? E assim, em que momento te deu um estalo que foi assim, cara, esse mundo virou um mundo tech? Deixou de ser aquele mundo de cartógrafos e hoje em dia é um cenário de tecnologia mesmo. Então, se a gente for pensar um pouco atrás, não sei aí agora se eu vou entregar a minha idade, vocês talvez não conheçam isso, tá? Porque eu sou mais velho. Mas assim, lá em 2000, quando eu comecei também com os mapinhas básicos, então eu ficava lá o dia inteiro, plotando ponto, registrando planta e cadastrando endereço. Beleza, até aí é um trabalho bem manual, 100% manual. E aí lá para 2003 a gente começou a criar essas questões das scripts que eu comentei, né? A gente começou com uma atividade de automação de pequenas atividades. Quero gerar um layout, crio uma script. Quero preencher e validar atributos, crio uma script. Então foi um começo para mim que eu já comecei a perceber, opa, tá arrumando o rumo dessa área, tá indo para um outro caminho. A gente vai sair muito do manual. E nessa época, se vocês lembrarem, a gente não tinha nada de mapa em celular. A única coisa de mapa era uma setinha, como se fosse aquele joguinho da minhoca, né? Então você tinha uma setinha e o mapa ia te mostrando a rua, no máximo vira aqui ou vira ali. Era um mapa bem simples. Google Maps na época nem existia. Ou estava começando. Não, acho que 2003 é o lançamento do Gmail. Isso, então nem existia ainda. Isso é, porque meu primeiro e-mail foi bol da vida, então nem Agora você entregou a idade. E a minha, porque eu lembro desse troço. E daí, eu percebi que essa linha de digitalização do GIS ia começar com o meu primeiro projeto, porque, por incrível que pareça, a gente tinha que plotar mapinhas para o pessoal fazer coleta e atualização de atributos em campo, para o famoso antigo site Apontador, que foi um dos primeiros sites brasileiros de roteamento. Então, aí que eu comecei que foi quando virou o jogo. Então, os caras estão começando a levar o mapa para a internet. Estão começando a pensar num celular recebendo o mapa por MMS. Então, o mapa está virando outra coisa. Está saindo do meu guia 4 rodas que estava na minha mesa para o meu celular. Então, foi aí que a gente teve a sacada de virar o jogo. E aí, começaram a surgir as APIs, os SDKs, muito iniciais ainda. A gente já tinha o ArcMS da vida, o GeoServer da vida, as aplicações servidoras que estavam começando a explodir e surgir. E aí começou a vir um boom de aplicações web para mapas. Então a gente começava a criar os famosos visualizadores de mapas, que hoje são aplicações simples para a gente. Se a gente for pensar bem, o visualizador é a aplicação inicial. Lá atrás era o produto final que a gente entregava para o cliente, lá nos seus anos 2003 da vida. Produto caro, né? Produto que era vendido a preço de ouro. Exato, porque a gente tinha bases, a gente tinha pouca qualidade de bases e a gente tinha pouca gente que sabia desenvolver para web com mapa. E aí começou uma gangorrinha, porque eu digo que lá em 2003 a 2005, quando a gente começava nessa parte de web para mapas, o JavaScript estava no hype, então estava no topo o JavaScript. Só que depois o JavaScript teve uma queda violenta e veio o Flex e o Silverlight.
Então a gente teve uma mudança de tecnologia que afetou as aplicações de mapa. Então você tinha começado a aprender, você estava no hype do desenvolvimento de mapas para web e de repente você tinha que começar a reaprender uma nova tecnologia para criar aplicações mais dinâmicas. Foi a época que começou a sair os sites mais interativos com Flash, e aí o Flex começou a criar uma demanda grande. E aí vamos nós aprender de novo uma nova tecnologia. Então esse mercado de GIS e web, GIS tecnológico, né, GIS para web, GIS para tecnologia em si, é uma gangorra. Então a todo momento você tem que estar aprendendo uma coisa nova. Então o Flex e o Silverlight foram na mesma linha do JavaScript. Pegaram um hype entre 2008 e 2010, caíram e morreram. E o JavaScript voltou à tona, porque ele teve um tempo que ele começou a se reinventar. Então vieram novos frameworks, novas tecnologias, e aí o JavaScript está até hoje aí. Tanto que ele expandiu-se para plataformas mais híbridas, né? Então a gente consegue criar aplicações de JavaScript com mapas para mobile hoje de forma mais simples. Então toda essa evolução para mim começou lá em 2003, quando a gente começou a jogar os mapas para web. 2003, 2005, e só vem a cada ano surgindo uma coisa nova. E não tem como a gente parar nessa área. Então eu vejo que a cada ano a gente tem que estar aprendendo uma coisa nova, porque a área é muito dinâmica. Então esse movimento não para, né, nunca. O que você consideraria hoje, falando assim, porque a gente está conversando na época, era o mapa web e as coisas foram evoluindo, o que você consideraria hoje que é o próximo passo aí? O que vai revolucionar tudo? Hoje, para mim, e que alguns clientes até já estão interessados, é a realidade aumentada. Porque hoje, o que é mais importante para você, se você pensar que você tem todas as informações na mão, você tem que gerar menos impacto para o meio ambiente. Então, como você faz isso? Por exemplo, na minha cidade hoje tem uma empresa de gás, não vou nem falar o nome, mas uma empresa de gás que está detonando a cidade toda para fazer o encanamento, para passar o serviço de gás. Antigamente, como que ela faria isso? Hoje ela ainda faz de forma muito precisa, porque ela fura pontos específicos para passar a tubulação. Mas eu lembro lá em 2003, quando eu morava em outra casa até, quando eles começaram a passar os serviços de TV a cabo. Naquela época não tinha TV a cabo no Brasil, aqui eles estavam começando, pelo menos aqui na região, né, de São José, eles estavam começando a instalar. O que eles faziam? Furavam a cidade toda. Então passavam uma máquina, você pegava a beira da sua casa ali e pegava a rua inteira, abria um buraco na rua toda. Hoje não, a gente já evoluiu. Por quê? Porque os caras já sabem, né? Onde furar, onde colocar. E alguns clientes, e eu vejo muita aplicação saindo voltada para essa área, realidade aumentada, para você visualizar coisas que estão escondidas com o dado geográfico. Conseguir visualizar. Hoje, o meu exemplo de hoje, eu falei até pro Vitor aí, tava resolvendo uns problemas aqui na minha cozinha, né? E aí eu tinha que furar fazer um buraco ali com a furadeira. Aí, olha só, você falou da realidade aumentada. Imagina se eu acho que isso vai acontecer em algum momento, não tem volta, assim. O GIS e o BIM, eles estão se integrando cada vez mais, e a realidade aumentada vai ser uma das maneiras da gente visualizar essas informações que estão nas estruturas, etc. Mandar até um abraço aqui para o Coronel Luke, que faz parte da Frente Parlamentar do BIM no Brasil, e é o cara que defende muito esse GIM, que é a junção do GIS com o BIM. Mas eu fiquei imaginando, Vitor, imagina, vou fazer um furo na minha parede aqui agora. Como que eu tenho certeza que eu não vou furar um cano? Eu não quero furar um cano. Eu vou olhar ali no meu celular, realidade aumentada, eu vou ter a planta do edifício, etc., e eu vou conseguir ver ali que está passando um cano. Mas aí, quando a gente pensa na realidade aumentada expandido para o GIS, a gente vai ver todos os pontos de interesse. Quero ir numa padaria agora, eu pego o meu celular e estou vendo onde está a padaria mais próxima. A gente tem o Algel, né? Mas ele ainda é meio limitado. Eu ia falar agora que eu fiz uma aplicação com o Algel, uma aplicação de teste que eu acho que vai acabar sendo implementada. Quando eu ainda estava trabalhando com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, saudosa Secretaria de Meio Ambiente, grandes amigos lá. Fala um pouco do Algel antes, Vitor. Explica um pouco do Algel aí. Eu deixo vocês explicarem, porque eu não sei nem explicar aquele negócio até hoje, cara. Mas assim, eu fiz uma que era assim, o pessoal lá da parte de contaminação,
Acho que era. É de acidentes químicos, emergências químicas. E eles queriam ter uma ideia justamente disso, cara. Eles queriam apontar o celular ou um dispositivo que fosse numa direção de uma pluma. Por exemplo, eu tenho uma pluma... Acabou de acontecer um acidente de cloro, tá? Soltei cloro. Cloro é extremamente tóxico, tá? Mata em 5 minutos em até um raio X lá. E aí o cara queria apontar, pegar a direção do vento e apontar o celular e saber quais os pontos de interesse tinham naquela região. Na verdade, ele tinha 3 pontos de interesse, que eram escolas, hospitais e... Eu acho que era centros esportivos. Não, era prédios públicos, de modo geral. Tá? E aí a gente conseguiu escolas e hospitais e colocou e fez uma apresentaçãozinha pra ele no centro de São Paulo. Foi muito louco, né? Porque aí a gente... Não, olha aqui, a gente tá aqui, o vento tá na direção noroeste, então na direção noroeste, a 1 quilômetro aqui em linha reta, eu tenho uma escola estadual de 1º grau, entendeu? Uma coisa assim. E, cara, muito legal, assim. Mas, assim, mesmo naquela época, ficou muito claro que era, até pela característica do Algel, uma coisa bem experimental ainda, né? Ele é mais um visualizador inicial, né? Esse Algel. Foi bem um experimento que saiu. Ele saiu do Labs da ESA, né? Esse Algel. Então, ele ainda é um embrião, mas eu acho que nos próximos anos aí a gente vai estar lidando cada vez mais com aplicações desse tipo. Não tem como fugir. Se você pensar bem, já faz parte do nosso dia a dia aplicações desse tipo. Quem conhece o Pokémon aí, é a realidade aumentada. E a gente vê várias crianças na rua aí brincando com esse treco, com mapa e realidade. Vou fazer a propaganda do Ingress, cara. Já ouviram falar do Ingress? Já vi. Tu joga, Diogão? Já joguei, mas faz tempo que eu não vejo. Aí, voltei a jogar, tô viciado. O Ingress, ele Exatamente. É um jogo que cria a base que alimenta o Pokémon GO. Mas, ó, só voltando na questão do Algel, para quem não sabe, o Algel, basicamente, simples, ele consome um serviço web, geralmente de pontos, na verdade, só pontos, né? Ele chegou a ter linhas no passado, mas não deu muito certo. Mas ele pega aquela coordenada e você visualiza aquela coordenada e a tabela de atributo que você disponibilizou com a câmera do seu celular. Aí, o que eu fiz, o Diogão? Para um colega meu. Tem um colega meu aqui em Brasília que ele é capitão da PM e a gente estava trocando uma ideia um dia, eu mostrei para ele no meu celular, né? E aí eu tinha pegado uma base de pontos de interesse, sei lá, que estava disponível no Geoportal aqui de Brasília, e eu mostrei para ele. Ele falou, caraca, cara, Robocop a parada. Aí ele falou, pô, imagina se eu tivesse um tablet no carona de uma viatura, e enquanto eu tô dirigindo, o cara tá dirigindo o carro, ele vai vendo a câmera e ele vai vendo todos os pontos, imagina que ele vai vendo a mancha criminal, imagina que ele vai vendo os últimos crimes que ocorreram, imagina que ele vai vendo o registro dos policiais que estão na área. Então, cara, o potencial é absurdo, cara. É como se a gente estivesse entrando no mundo virtual, né? Você está entrando na Matrix aí. Então é como se você se colocasse dentro da solução quando você começa a usar aplicações desse tipo, né? E assim, fora da área de data science, que eu acho que é outro caminho que a gente vai ter muita coisa aí daqui para frente, eu acho que essa seria a principal inovação que a gente vai ver no futuro aí, muito próximo, talvez. Né? E, Diogão, deixa eu mandar outra aqui. Deixa eu soltar outra bomba no seu colo aqui, cara. A gente falou esses dias todos aí, teve o X-Day aí, dia 18, né? Faz uns dias já agora. Mas a gente falou bastante de novos talentos no X-Day. Eu falei da entrada, você falou da carreira, enfim. O Caião fugiu, né, das lives, passou a live para outro. Eu tava no evento da Marinha lá, cara. Ah, sei. Miguel, ó. Mas enfim, fugiu. Mas de qualquer forma, Cara, como você vê a entrada hoje? Porque assim, também a gente tá falando aqui de 1 milhão de coisas. E aí o cara que ouve a gente pode achar assim, o cara júnior lá, né? O cara que tá começando. E tem uma galera muito nova que me acompanha no Instagram. E uma galera que tá vindo de empresa que andou comprando tecnologia X, porque com o boom que deu agora, um monte de empresa que nunca usou, um monte de área que nunca tinha visto o X, de repente caiu no colo do cara. E aí o cara tá meio perdido mesmo, sabe? E aí a gente começa a falar desse monte de coisa. Outro dia veio um rapaz falar pra mim, Vitor, você fala umas coisas que eu fico louco pra usar. Não sei nem onde clicar, velho. Você abriu o negócio. Entendeu? Então, assim,
às vezes parece pra galera um pouco o que pareceu pro Caio, que essa barra de entrada é muito alta, sabe? Como você enxerga isso, cara? Como você vê? Assim, tirando de lado, obviamente, todas as nossas deficiências educacionais, tá? Esquece essa parte aí. Vamos falar da barreira de entrada só e finge que a galera tá sendo bem treinada, vai. Assim, o que eu vejo que atrairia a atenção da galera, tá? Principalmente do pessoal novo. Se a gente pensar um pouco nessa história que eu contei, das mudanças tecnológicas, né? Lá atrás, o que me motivava a aprender o Flash, o Flex, né? Que é a mesma coisa ali. A gente via Flash no Mortadela, que é um site de geração de humor ali. É algo que alcançava muita gente. E aí começou a surgir o interesse na comunidade de desenvolvedores. Como que eu vou criar um site dinâmico desse, cheio de animação para atrair a galera? Então eu vejo que a gente na nossa área atrai pouco a atenção do pessoal, sabe? Parece conversa de bar e de bêbado. Eu nem bebi ainda, mas vai parecer conversa de bêbado. Quando eu saio na rua, eu começo a enxergar as coisas como se eu estivesse criando um mapa. Então você começa a enxergar um poste, uma rua, como se fossem linhas e polígonos. E eu acho fantástico isso. Você começa a enxergar o mundo de outra forma, sabe? E eu acho que a gente investe pouco em falar sobre a nossa área e atrair a atenção da galera. Porque Pokémon tá aí, a gente deu exemplo, o Ingress tá aí, são jogos. Todos os cenários, a ESO, por exemplo, mesmo investiu no City Engine e ela tá agora com o Unreal, se não me engano. Unity. Criando Unity, né? Isso. Criando cenários de jogos, cara, com mapas dinâmicos. Então, a gente aproveita pouco esse universo chamativo do marketing para nossa área, sabe? E eu acho que a gente poderia investir mais nisso para chamar a atenção da galera. E você tá falando do marketing profissional mesmo, marketing de profissões, né? Porque a gente faz muito marketing de aplicação, né? Não, é para mostrar o que o pessoal consegue ver nessa área, né? Olha, você tem a possibilidade de ir para um cenário de jogos nessa área, você tem a possibilidade de ir para um cenário de análise de dados, você tem a possibilidade de criar aplicações para celular que você vai salvar vidas, sei lá. A gente investe pouco em mostrar o potencial do que a gente mexe, sabe? A gente fica... Hoje, como você vai explicar sobre mapas para alguém que não conhece, como que você explica? Você fala, você lembra o Google Maps? É o jeito mais É o fácil, único né? exemplo. Cara, sabe o Prático, GPS? cara, mais rápido. Sabe o GPS? GPS. Exato. Exato. Sabe quando você precisa ir para um lugar e você chama o Uber? Exato. Tem poucos exemplos, sabe? Então, eu acho que para a gente chamar a atenção da galera, a gente deveria começar a investir mais em mostrar o valor dos mapas. Esse eu acho que é o principal chamativo para quem é da área de tecnologia, geografia, a ingressar nessa área. E aí a pessoa acaba naturalmente buscando as formações que precisa, conforme a área de negócio que ela escolher, né? Hoje, sendo bem sincero, eu vejo esse como o principal gap aí para chamar esses novos talentos, sabe? Tem melhorado bastante, porque a gente tem mostrado que mapinhas não são tão só mapinhas assim. A gente tem tecnologia envolvida e tem chamado a atenção de muita gente. Inclusive, essa semana eu estou participando de um hackathon onde a gente mostrou uma aplicação simples de mapa que a gente reduziu o tempo de atendimento de 1 mês para 1 minuto. Então, o pessoal que estava no hackathon, nossa, isso aqui é sensacional. 1 mês para 1 minuto? Que isso, cara? Porque era um trabalho manual, que o pessoal levava um tempo manual, executando uma atividade, a gente caiu para 1 clique, 1 minuto. Então, o pessoal explode a cabeça, cara. Então, são aplicações inovadoras, simples, que a gente pode usar para chamar o pessoal e mostrar que, olha, você tem um universo de inovação gigante aqui, você tem vários caminhos de carreira que você pode seguir. Eu acho que é mais divulgação mesmo, sabe? E, cara, você já fez 1 milhão de coisas nessa vida do Giz. Hoje você faz o que exatamente, Diogão? Hoje eu sou resolvedor de problemas? Não, nem sei. Isso todos somos, cara, criador e resolvedor, né? A gente resolve os problemas que a gente mesmo cria. Meu papel é resolvedor de problemas que eu mesmo crio. Mas hoje eu sou analista de negócios. Então eu sou responsável por receber uma solução, conversar com o cliente, entrevistar, entender a jornada dele que ele quer criar, criando uma solução, que problema ele quer resolver.
Mas eu não tirei o pezinho da área de desenvolvimento. Então, eu faço análise e, em certo momento, eu também atuo como desenvolvedor. Então, faço meio que um papel misto aí. Ô, Diogo, e quando que você sabe, isso é interessante até para a gente falar para o pessoal que está começando com o desenvolvimento, quando que você sabe a hora que você tem que ir para o desenvolvimento ou a hora que você tem que aproveitar os templates e as coisas que já estão prontas? No momento da análise, eu já tento direcionar isso aí, porque dependendo do tamanho da solução que a gente cria, é muito mais simples você mostrar valor com algo que já está pronto e evoluir depois que o cliente, o usuário começa a utilizar, do que você já sair pensando em desenvolvimento. Antigamente, a gente pensava o contrário, a gente invertia essa pirâmide, a gente primeiro desenvolvia para depois ver, nossa, tinha aquilo lá pronto. Hoje a gente mudou um pouco essa mentalidade, né? Então a gente pensa primeiro no como resolver o problema do cliente com algo que já existe de forma rápida, que esse mundo é ágil, né? Então, se a gente não resolver rápido, tem um cara na esquina ali que tem uma solução similar desenvolvida na casa dele que ele pode chegar e mostrar mais valor do que a gente. Então a gente tem que desenvolver rápido, resolver o problema rápido e pode ser com uma configuração. Mas eu vou mais para a linha do desenvolvimento quando o usuário quer algo que não tem como sair da configuração. Quero um relatório customizado, quero exportar registro em um formato XYZ, quero ter a minha identidade visual aqui, só que eu não quero esse seu layout, por aí vai. Então, quando não tem saída, a gente tem desenvolvimento. Engraçado que eu faço sempre analogia com os meus clientes, falando o seguinte: qual o objetivo de um mapa web? O objetivo da gente fazer um dashboard, por exemplo? E eu faço analogia de construir um mapa, de criar um layout. Sempre vai ser necessário serem produzidos aqueles mapas mais complexos, os mapas que são para atender demandas específicas, numa escala específica, com informações específicas, apresentadas de uma maneira específica. Só que quando a gente utiliza um mapa web, a gente está simplesmente desafogando o cara dos mapas, né? Que o cara dos mapas, pelo menos os mapas que são básicos, que ele só precisa mostrar um local e as pessoas querem explorar, por exemplo, sei lá, cidades que têm população de 50 a 100 mil habitantes. Isso aí geralmente chega para a demanda do cara do mapa. Ô, cara do mapa, eu preciso de um mapa que tenha... Se a gente faz um dashboard que possibilita esse filtro, desafogamos ele. E eu acho que isso se aplica também, ô Rosanelli, na evolução da minha analogia, quando a gente pensa em desenvolvimento. Porque quando eu falo para os meus clientes que, gente, todas essas aplicações que eu mostrei hoje, vocês conseguem fazer sem uma linha de código. A gente está mostrando aqui uma plataforma que ela vai possibilitar que os engenheiros, os geógrafos, os geólogos e os biólogos sejam os próprios produtores de aplicações e possam consumir essas informações da maneira específica deles. Só que nunca vai excluir a necessidade do desenvolvedor quando é para a gente ter uma solução corporativa específica para um problema e que exploda um pouco as capacidades que são apresentadas nesses templates, né, mais simples. Então, eu concordo totalmente com o que você falou, assim. A gente tem as duas necessidades, né? Tem os dois cenários sempre. Isso é meio que uma mudança que a gente está tendo na área também, né, cara? Porque antigamente você se apoiava muito no desenvolvedor, porque o desenvolvedor era que ia resolver o problema. Mas hoje eu vejo que os próprios desenvolvedores têm que parar de pensar como escovador de bit. Eu vou entrar numa empresa que... Escovador de bit, você vai de bit o dia inteiro ali programando. Não é assim. Então, esse papel, ele tem virado um papel mais analítico, sabe? Então, hoje, quando você sai da faculdade de ciência, engenharia da computação, você ainda sai com a cabeça de que eu vou programar o dia inteiro. Não é assim no mundo real, em qualquer empresa. Porque hoje você vai mais ser um papel analítico e resolver problemas com o apoio de desenvolvimentos pequenos do que você vai ficar desenvolvendo o dia inteiro. Então, essa questão que você colocou, e até ligando um pouco com o que o Vitor falou do GBay, a gente tem que, os novos talentos têm que ter essa visão mais analítica. Então, você está deixando de ser um especialista só ali no... Sou só programador, sou só geógrafo, sou só cientista de dados, para ser um analista de dados, um analista GIS. Então, você muda um pouco essa visão.
Então você vai acoplar desenvolvimentos, vai acoplar dados e vai resolver um problema. Então você não vai ficar mais especialista só ali no desenvolvimento, especialista só na análise. Então você tem que ter uma visão um pouco mais ampla, né? E é uma visão que os novos talentos têm que ter, porque senão eles vão se desiludir rápido. Você entra numa empresa com a cabeça pensando, vou só programar, mas na verdade você vai ter um papel de analista, você se desilude, né? E aí é aí que a gente, muitas vezes, as empresas perdem talento, sabe? Porque não existe uma clareza de que a carreira está mudando. E, tipo, o mundo muda, né? 2020 aí é um ano de mudanças gigantes, né? A gente muda a forma de trabalhar, a gente muda a forma de atuar. Então, a gente está sendo mais analíticos com os problemas do que especialistas. Legal. Nós estamos estourando nosso tempo aqui, então... Que novidade! Papo é bom. A gente já falou 20 minutos antes de começar a gravar, já estouramos o tempo aqui. Provavelmente nós ainda vamos longe. Mas eu queria pedir pro Diogão, então, dar umas últimas palavras aí dessa vez, porque eu acho que o Caião vai concordar comigo que os assuntos com o Diogão são tão longos, a gente tem tanta coisa para falar contigo, Diogão, que a gente com certeza vai ter mais de uma desse tipo aqui, tá? Eu tinha 2 outras perguntas aqui para fazer. Aliás, guarda aí, anota aí, cara, não perde não. Aliás, eu devo dizer, assim, agora já no final, eu devia ter dito isso lá no começo, mas que o Diogão foi o cara mais requisitado desde o primeiro dia. A gente lançou o Sem Cerveja, eu recebi umas 20 mensagens. Cara, chama o Diogão, vai ser muito legal, não sei o quê. E de fato, né? E de fato, né, cara? Porque assim, é isso, é uma cabeça muito diferente e tal. É muito como, a gente falou isso no Gisday também, é muito como chamar o Saulo, né? Que tá há 20 e poucos anos nesse mundo aí e veio de outra área ainda, né? Então, assim, falar com o pessoal que tá há bastante tempo, falar com o pai do Caio, né? Com o Sr. Ribold, né? Cara, é um cara que tá aí. Quantos anos de profissão seu pai tem? 50? Não faço ideia, cara. 50 não, ele não é tão velho assim, pelo que eu vi lá. Né? Abraço, seu Werner. Mas ele deve ter pelo menos uns 30 anos, 30, 40 anos de profissão, ele tem. Cara, e aí você imagina assim, Diogão, é isso que eu até queria falar aqui, já estouramos o tempo mesmo, Davis. Cara, pensa o seguinte, cara, imagina para um cara que formou engenharia cartográfica 40 anos atrás, olhar hoje a gente falar de mapa web, bicho, como se fosse uma coisa, ó, como é, né? De fato é, né, cara? Tipo, o cara deve ficar louco, né, bicho? Mas enfim, eu queria que você desse aí umas últimas palavras pra galera, um incentivo aí pra essa galera que tá nos ouvindo e que gosta desse mundo do GIS, mas não sabe bem por onde aprofundar. Legal. Só um pitaco antes. Cara, essa experiência do pai do Caio é excelente. Quando eu entrei na imagem, né, eu lembro do seu Edmur. Era um senhorzinho de cabelo branco dos seus 80 anos já, que ficava na mesa, cara, com papel vegetal plotando o mapa. Nossa. E ele acompanhou essa etapa de digitalização dos mapas. E eu conversava com ele todo dia. É uma sensação fantástica acompanhar a visão deles, né, que vieram lá de trás, vendo essa evolução. Um podcast com seu pai seria excelente. Já tá na gaveta. Guarda aí e façam, porque vai ser muito legal. E chamar o pessoal para assistir, porque é bem legal as conversas, os assuntos que vocês trazem. Se envolvam mais na área, né, pessoal? O pessoal que está assistindo aí tem que se envolver, buscar, porque tecnologia tem, inovação tem, desafio tem de monte. É só você abraçar. Ideia tem de monte, a gente tem até falta de braço para tirar do papel. Então, se envolver na área que você vai gostar, não tem dúvidas que você vai gostar. Ô, Vitor, posso falar só mais uma coisa? Manda ver, faz a sua aí. Eu ia falar agora, pode fazer a sua aí, cara. Não vou fazer despedida, não. Só vou pegar um gancho do Diogão. O Diogão falou da questão de digitalização de mapas. Cara, Diogão, você puxou um gancho tão grande da gente falar, por exemplo, de machine learning sendo utilizado na digitalização dos mapas para transformar aquelas cartas em informações geográficas. Nossa, dava pra gente ficar mais 40 minutos aqui, cara. Guarda isso também. Isso aí pode ser a próxima. Porque a gente não falou de machine learning, a gente não falou de inteligência artificial, né, Vitão?
Tem muita coisa aqui nesse tema contigo, cara. Nós arranhamos a E a superfície despedida é aqui. Eu também quero aproveitar, então, já que o Caião já despediu. Primeiro de tudo, brigadão, Diogo. Valeu mesmo por ter vindo. Cara, é isso. A gente vai ter outras com você. Eu tava falando hoje com o JV e o JV falou, cara, eu quero falar com o Diogão, a gente podia fazer um com o Diogão pra conversar um pouco sobre isso e tal. Eu falei, cara, certeza, vou falar com o Caio e a gente vai trazer, nós vamos trazer o Diogão de novo mesmo, da próxima vez eu trago você, porque aí também vai ser legal, porque assim, o JV tá formando engenharia, né? Ele é novo, né? E é um cara que acabou de formar, né? 20x anos aí, mas 20 muito novinho, sabe? Então, assim, é um cara que tem, basicamente, vamos lá, ele tem 2/3 da minha idade, se ele tiver muito, tá? E da nossa idade, né? Porque nós estamos tudo na mesma balaio aqui, os três. Tá? E botar um cara desse pra conversar com a gente, porque ele vem com essa cabeça muito fresca, né? Do que é muito novo, junto com as nossas experiências aqui, que são muito variadas. Eu acho que vai ser um papo... E falar de machine learning é um papo muito louco sempre, né, cara? Porque são também, tantas né? as opções. Né? Mas beleza, Diogão, valeu demais. Esse foi mais um Sig Cerveja. A minha cerveja acabou. A do Diogão eu sei que não, porque ele quase não bebeu. O Diogão trouxe um grau, né, mano? Preparado. O cara é muito mais esperto que eu, cara. Eu não lembro nem de botar o cooler do lado. O Diogão já traz um grau, né, mano? O Diogão veio preparado para 2 horas de papo. A gente falou 40 minutos. Mas beleza, galera. Já sabe, né? Curtiu, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Clica aí todos os botões, vai dar like. Se não gostou, dá dislike também. O algoritmo gosta dessas coisas, tá? Comenta aí embaixo que outras pessoas vocês querem ver. E, especialmente, se vocês querem ver o Diogão de volta, manda aí quais assuntos com o Diogão. O que vocês querem ouvir? O Diogão topa. Eu sei que ele topa, porque ele é parceiro pra caramba, tá? Então, manda aí quais assuntos vocês querem ouvir. Quais assuntos vocês querem ver eu e o Caio falar. A gente também tem outros backgrounds aqui, tá? Já adianto. Assim como a gente trouxe o Diogão, a gente tem uma lista aqui de pessoas que a gente quer trazer. Mas, cara, a gente quer ouvir vocês acima de qualquer coisa. Vocês, nossos espectadores aí, ouvintes e assistentes, né, desse negócio aqui, como realmente parceiros da nossa produção. É assim que a gente enxerga vocês. O Diogão deu o palpite desde o primeiro dia. A gente sempre acata os palpites, que é sempre muito bom. E a gente quer isso. A gente quer cada vez mais palpites. A galera dando input mesmo pra gente evoluir. Valeu? Tamo junto, galera. Valeu.